Bolsonaro, que passou ali 2 dias na Embaixada da Hungria. Quem trouxe essa notícia foi, olha só, o New York Times. Uma manchete aí que eles trouxeram com um vídeo, né, inclusive, do Bolsonaro, das imagens ali da câmera de segurança lá da Embaixada. Então, dizendo ali que o Bolsonaro, sendo investigado, né, ficou escondido, nas palavras do New York Times, na Embaixada da Hungria, lá em Brasília. Nós temos aí essas imagens que foram liberadas pelo New York Times, que podem ficar passando aqui enquanto a gente conversa. E aí é o seguinte, muito se falando, aí tá aí a imagem, identificando ele, né, andando ali pelo estacionamento e tudo mais. O New York Times até fez uma investigação com imagens do satélite para ver se era lá mesmo, conseguiu bater as imagens ali e comprovar que realmente se tratava da embaixada. E o Bolsonaro depois até, a defesa dele, né, emitiu uma nota, a gente já vai mostrar aqui. O fato é o seguinte, Christian Lobauer, a gente estava até comentando aqui antes de começar o programa, né? A gente fica discutindo notícias aqui que não são aquilo que o Brasil precisaria, né? Em termos de produzir, de crescer, de ter um projeto como o país crescendo. Então, o Bolsonaro na embaixada, daqui a pouco a gente vai falar do Mauro Cid também, de depoimento, que falou, voltou atrás. Acho que antes da gente entrar na questão específica, essa análise mais geral é interessante também trazer um pouquinho para o público. Eu vou começar pelo final. Eu acho que a gente conversava sobre isso. O Brasil parece que fez uma opção pela agenda da mediocridade. Então, em todos os ambientes. Então, o nosso noticiário também é de uma mediocridade. Você fala assim, no mundo inteiro é assim, mais ou menos. A gente fez uma opção aqui no Brasil de ficar, por exemplo, no atual momento, que é o momento em que o mundo está se transformando, como sempre está, mas em lugares do mundo que estão fazendo coisas extraordinárias, de desenvolvimento tecnológico, de melhoria da educação geral, da prosperidade, etc. E nós estamos aqui discutindo a agenda do presidente da República, que não é mais presidente, de 1 ano e meio atrás, ou de 6 meses atrás. E sim, o atual governo, que já está há 15 meses no governo, ainda não mostrou o que veio. Quer dizer, o que será que aconteceu nesses últimos 15 meses que esse governo fez? Que não seja isso, ficar, né, investigando. E aí, um ponto que nos leva à conversa anterior é o seguinte: por que saiu o New York Times agora? Como que isso acontece desse jeito? Eu estava especulando aqui, porque a gente não sabe, mas assim, me parece um pouco essas redes de amizade, sabe? Gente que tem as mesmas conexões, gente que se conhece. Então, um sujeito aqui tem uma posição importante, conhece lá o amigo em Nova York, falou, tem um negócio para você aqui. Quer dizer, o que tem a ver para o noticiário americano, para o cidadão americano, para o mundo? O New York Times é uma instituição de respeito. O que tem a ver com qualquer coisa? Qual é a importância que isso tem? E, finalmente, vou dizer uma coisa, Renato. Ele não foi passear na Embaixada da Hungria, tá certo? Vamos combinar aqui que não é uma visitinha como foi a nota que foi colocada? Provavelmente o sujeito está com medo. Justifica-se o medo? Eu acho que justifica. Porque se observar o que aconteceu no Brasil no último ano e meio, 1 ano e 3 meses, acho que tem muita gente com medo de uma série de coisas. Então, estampada aí nas ações do Supremo, nas prisões, nas deliberações que rasgaram a Constituição, uma série de coisas que dão medo. O ex-presidente, com toda a trajetória que tem, com o perfil que tem, com as coisas que falou e que fez, tem que ter medo mesmo. Então, me parece que ele estava se preparando para o pior. No final, até hoje, acho que ele acorda de manhã e se prepara para o pior, porque ele não sabe o que vai acontecer. O que pode acontecer, porque se for seguir a regra, não deveria acontecer nada, mas a gente não sabe mais qual é a regra exatamente. Então, eu acho que é isso que vale da análise. Agora, o resto, deixa eu falar uma coisa. Cartão de vacina, torturação de baleia. A gente não merece, porque eu já falei algumas vezes aqui. Isso é um grande país, tem um potencial, desde que eu nasci eu ouço isso, mas tem um potencial enorme. O mundo está numa situação muito pior do que estava 30 anos atrás. O Brasil não deveria estar, tem todas as condições para se colocar numa posição de vanguarda, em qualquer tema, e fica com essa energia direcionada para esse monte de bobagem, entende? É essa coisa que aflige a gente. Essas imagens, né, são de cerca de 1 mês e meio atrás, né, captadas pelas câmeras de segurança lá da Embaixada. Então fica aí também
essa curiosidade, né? Como é que isso foi vazar? Quem é que passou? Com qual intenção? Por que o New York Times? São muitas perguntas. E ao longo do dia, a esquerda tratou de especular sobre uma possível prisão até do Bolsonaro, segundo ele, segundo essa teoria, porque seria ali uma prova de que ele estaria já tentando escapar, né, dessa prisão, já que as investigações estavam avançando. Ele teve o passaporte retido 4 dias antes, e aí essa tentativa de arrumar ali um asilo político seria para evitar uma prisão que viesse a ser decretada. Então, por conta dessa suposta tentativa, teria aí um motivo, então, o Alexandre de Moraes, enfim, as investigações para fazer essa prisão preventiva para evitar que ele fuja, evitar que ele consiga um asilo e escape dessa prisão. Nós temos, antes até dessa notícia do antagonista, temos um tweet do Arruda Botelho, né? Aquele jurista de esquerda, Augusto de Arruda Botelho, que inclusive fez parte do Ministério da Justiça até bem pouco tempo atrás, quando era o Flávio Dino ainda. Ele estava lá dentro, ele disse o seguinte: a ação de Bolsonaro de se esconder na embaixada é um clássico motivo para a decretação de prisão preventiva. É uma daquelas situações usadas como exemplos em livros e nas salas de aula. Esse comentário, esse zum foi crescendo ao longo da tarde, até que o Fábio Weingarten, que hoje é advogado do ex-presidente Bolsonaro, divulgou uma nota. Ele colocou aí nesse Twitter, né, nesse tweet dele, na conta dele: num dia está na água em Angra dos Reis, no outro está tentando desaparecer numa embaixada. É a maluquice total. Não sabem mais como criar o derretimento, como conter o derretimento do governo e atacar o presidente Bolsonaro. Então, na visão aí do Fábio, o governo Lula segue aí numa crise de popularidade, né? A gente já tratou muito disso aqui. As pesquisas mostrando o presidente Lula piorando, né, a sua imagem junto à população. Seria aí mais uma forma de tentar abafar essas notícias ruins e colocar o foco em cima do Bolsonaro. Eu vou ler um trechinho aqui da nota que diz o seguinte: nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magyar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos, e são, na prática, mais um rol de fake news. Luiz Felipe, em tese, você ir até uma embaixada não é crime. Existe novamente aí essa guerra de narrativas, né? A esquerda tentando empurrar uma suposta fuga para escapar aí dessa possível prisão. A direita dizendo que está ali sendo jogado uma cortina de fumaça em torno de todos os problemas atuais do governo, e a gente fica aí com esse noticiário em cima de algo que aparentemente não sabemos, né? Temos que aguardar aí as investigações. E depois eu vou ter uma atualização que chegou aqui sobre uma manifestação já do Moraes sobre esse caso. Pode falar. Bem, com relação ao porquê que ele está na Embaixada da Hungria, não sabemos, é uma conjecturação. Agora, por que o New York Times faz questão de levar isso à tona? O New York Times, Estados Unidos, eleições nos Estados Unidos esse ano, o Viktor Orbán, que está na Europa, né, liderando a Hungria, é impopular para o New York Times e é impopular para todos aqueles que são a favor da guerra na Ucrânia e querem manter lá financiamento para os ucranianos, etc, etc. Então, o Viktor Orbán é uma contraposição, e aí coloca duas personalidades vinculadas, né, o Viktor Orbán e o Bolsonaro, que tem um vínculo com o Donald Trump. Então, faz uma simbiose perfeita. Do ponto de vista político, né, então, eu conjecturo que seja essa a razão. Por que o New York Times? Porque ali eu não vejo notícia nenhuma, para ser sincero. Eu não vejo o porquê está levantando essa notícia, salvo que um jornal importante dos Estados Unidos pensou isso como sendo importante. Mas é importante para eles lá, né, para fazer essa conjectura lá nos Estados Unidos e abalar a imagem do Trump, na minha opinião. Com relação à política aqui no Brasil,
seria uma idiotice muito grande do governo e também do judiciário, sob a premissa de que o judiciário está vinculado ao governo e quer ajudar o governo a dar certo, né? Que há esse conluio aí entre os dois, sobre essa premissa. Uma grande idiotice. O governo que está institucionalmente blindado, já com apoio consagrado, tanto na Câmara quanto no Senado, comprou o apoio lá do Centrão, comprou o apoio do presidente da Câmara, comprou o apoio do presidente do Senado e tem a maioria para governar. Então ele não tem mais a oposição. A oposição está aqui acuada com a minoria. Então, institucionalmente, ele está em estado de governabilidade. Se faz algum ato desse, vamos prender preventivamente, vamos lá, vou começar a fomentar essa ideia, baseado em questões fugazes, o que acontece? Você abala, você acrescenta ainda mais a questão de popularidade, porque a população está vendo isso. A minha grande esperança é exatamente essa de você trazer a verdade por outros canais. E a população está sendo agora muito mais reticente a tudo isso que vem sendo divulgado. Você acha que seria um tiro no pé, então? Totalmente um tiro no pé politicamente. E de fazer uma prisão preventiva ou fazer uma nova ação. Isso é talvez como um desgaste paralelo aqui, um desgaste contido do Bolsonaro. Talvez eles queiram lançar isso para fazer isso. Mas ir adiante no caso, e vamos aqui agora, esse vai ser o caso que vai levar o Bolsonaro à prisão. Pelo amor de Deus, isso politicamente é um desastre para o governo fazer uma ação dessa. Ainda mais baseado assim, em conjecturas. Não imagino que jamais saberemos o que ocorreu entre a embaixada. O cara não tem que responder absolutamente ninguém da conversa que houve ali, o que conversaram. Na minha opinião, até acho que tem muitas coisas na questão geopolítica, tem muitas coisas na condução e na gestão de um país, quando você tem hoje, não é só o Brasil que está sofrendo com essa esquerda completamente desvairada, sem limites, né? O mundo todo ocidental está sofrendo com isso. O único lugar que não está sofrendo com essa esquerda louca são os parceiros da esquerda fora do Brasil, né? A China não tem esse problema com essa esquerda louca. A Rússia não tem esse problema com a esquerda louca. A Coreia do Norte não tem nenhum problema com essa esquerda. Cuba também não tem problema com a esquerda louca. Agora, o Brasil e os países que estão um pouquinho abertos no seu sistema político, eles têm essa interferência absurda, né? Essas narrativas, essa mentira sendo usada para ataques e de destruição e fazer um julgamento de opinião pública muito antes de se fazer um julgamento como se deve, né, na justiça. Então é isso que temos que aliviar aqui essa realidade com a verdade. Eu acho que é isso que é importante. E a população está muito afinada. E depois de tantos casos aí terem caído por terra, imagino que esse seja mais um. Teve o caso dos móveis recentemente agora, né? Que coisa bem menor, né? Mas foi falado aí durante muito tempo que o casal Bolsonaro teria levado os móveis lá do Planalto, né? E até gerou uma compra sem licitação lá para repor isso daí. Gastaram R$200 mil em sofá, em cama e tal. E agora, recentemente, sai a notícia de que estava tudo lá, na verdade, e que nada tinha sido levado. Então, quando o pessoal exagera na dose, com um monte de coisa, quando sai algo até que pode merecer mais atenção, acaba prejudicado, né? Portanto, pelo volume de coisas que, ao longo do tempo, foram descredibilizando essas denúncias. Mas, enfim, a gente vai continuar acompanhando. Agora, saiu uma notícia agora à noite, um artigo escrito pela Eliane Cantanhede, no Estadão, dizendo o seguinte, olha lá, Moraes não dá bola para asilo, entre aspas, de Jair Bolsonaro e liga para o Exército. Eu peguei um trechinho aqui desse artigo para passar o que a Cantanhede está trazendo para nós. É o seguinte, que ele teria ligado para o general Richard, que teria sido o cara apontado pelo Braga Neto naquele caso da indicação do delegado Rivaldo, lá da Marielle ainda, né? Então são dois assuntos aqui que ela está trazendo sobre o Moraes. O Moraes teria tranquilizado o general Richard, que tinha sido jogada a batata quente para ele, né? No caso lá da Marielle, dizendo, eu só assinei, mas quem indicou o delegado foi o Richard. Então o Moraes falou, fica tranquilo que não vai dar nada, mas não vai dar nada para você. E também dizendo que aos seus pares no Supremo, segundo a Eliane Cantanhede,
que não dá bola para o asilo de 2 noites de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, quando a Polícia Federal tirou o passaporte. O fato foi divulgado pelo New York Times. Moraes não vê elementos para prisão preventiva por risco de fuga e obstrução de justiça. Segundo relatos, ele minimizou para colegas de toga nessa linha. O Bolsonaro dormiu lá, na embaixada, voltou, participou de manifestação e está rodando o país. E daí? Confirma-se a previsão de que Bolsonaro só será preso se for condenado e depois de julgado, sabe-se lá quando. Essa aqui é as palavras da Eliane Cantanhede nesse artigo para o Estadão. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer, mas aparentemente nada será feito aí, pelo menos no curto prazo. Ricardo Gomes. Estou dizendo que é a coluna social da política. Olha aí, o Moraes não deu bola para isso. Ele telefonou para o fulano para dizer tal coisa. É fofoca. Se fosse em vídeo, seria com o celular na mão, assim. Com o celular, né? Nós já vimos isso. Profissional, né? Agora, se é isso, é a tese que o Luiz Felipe esposou agora, acabou de falar. Olha, eles não vão cometer a arbitrariedade de prender o Bolsonaro provisória ou preventivamente com uma causa fraca, porque isso enfraquece o governo, fortalece a imagem de um preso político e não a imagem da prisão de Lula, que é um condenado em 3 instâncias. Quando foi preso, era condenado em 3 instâncias, com um conjunto robusto de provas. Então, tem essa dualidade aqui acontecendo. Agora, há poucos minutos eu falei que a gente tinha que ter humildade, prudência e analisar coisas que a gente não conhece profundamente. Bolsonaro, ele vai para a embaixada fazer o quê? É normal? Eu resolvi conversar sobre política, eu vou ficar 2 dias dentro da embaixada de outro país para conversar com o embaixador, uma conversa de 48 horas. Não é normal. Não, a nota, ela não é crível. A nota que a defesa do Bolsonaro soltou, ela não é crível, ela não convence. Provavelmente, como disse o Christian, ele está fugindo de uma perseguição que ele tem como uma perseguição política. Agora é o seguinte, está fugindo, tudo indica, tudo aponta. Isso é suficiente numa ação penal? É óbvio que se ele não estava fazendo tal coisa, ele está fazendo outra. É claro que não. Primeiro, se ele fosse fugir, pedir asilo, ou teria feito. Terminou saindo sem fazer isso. Então, no mínimo, cabe a hipótese do chamado arrependimento eficaz. Quando o sujeito, a caminho, ainda que estivesse a caminho de cometer um ilícito, se arrepende antes de consumar o ilícito. Então, pelo menos isso. Ou seja, até o Moraes entende que não há aqui elementos de uma prisão preventiva, ao contrário de outros juristas aí engajados ideologicamente, na minha opinião. Por quê? Porque, primeiro, há provas de que ele de fato pediu um asilo. Há provas de que ele, de fato, pretendia... Ele mandou uma mensagem para alguém dizendo assim, estou indo para a embaixada porque quero sair do Brasil antes que me prendam. Se não há esses elementos, eu não tenho como fazer prova da intenção de uma pessoa. E o processo penal, ele não é carregado por suposições, por ilações, é óbvio que ele queria alguma coisa, precisa de provas e de provas contundentes, né, para verossimilhança, para uma pessoa ser presa. Então, não vejo o caso de prisão aqui, não vejo elemento jurídico para isso e não vejo essa intenção de levar o Bolsonaro para trás das grades a qualquer momento, correndo. Agora, vejo sim, como o Lobão falou, vejo um gesto do Bolsonaro preocupado. Em algum momento ele deve sim, penso eu, ter pensado, olha, eu vou sair preso. E não é pelo cartão de vacina, porque os crimes de menor potencial ofensivo, também essa é outra coisa, o Bolsonaro vai ser preso por causa do cartão de vacina. É o primeiro sujeito preso no Brasil por fraudar um documento em 200 anos. Não, pena de prisão por fraudar um documento. Essa história também é esquisita, né? Porque ele sempre disse que não se vacinou, não ia usar o cartão para nada.
Então, Agora, as fotos dele em Nova York, lá todo mundo lembra, ele comendo pizza do lado de fora do restaurante, não foi na reunião da ONU, o Pazuello foi e pegou Covid, né? Tava vacinado porque entrou na reunião da ONU, pegou Covid, ele voltou sem Covid, o Pazuello até ficou mais lá porque estava positivado no Covid. Não, são coisas assim, juridicamente sem pé nem cabeça. O que parece ter pé e cabeça é o fato da multiplicidade de ações contra o Bolsonaro virar um problema em algum momento. Por quê? Porque esses crimes de menor potencial ofensivo, a lei brasileira te dá a ferramenta da transação criminal. Olha, eu não quero ser processado, eu pago aqui uma cesta básica, nem apresenta a denúncia. Apresentada a denúncia, queimou essa ficha, só pode usar uma vez a cada 5 anos. Queimou essa ficha, aí tem a suspensão condicional do processo. Assim, chega a ter denúncia, o sujeito chega a virar réu, mas ele diz assim, ó, dou mais 6 cestas básicas aqui, suspende o processo. Chamado sursi processual. Ele não chega sequer a ser julgado. Suspendeu o processo. Também é uma a cada 5 anos. Na terceira, não suspende o oferecimento da denúncia, não suspende o processo, vai ter decisão. Aí pode suspender a pena. Eu dou mais 6 cestas básicas aqui, não cumpre a pena, mas já está julgado e condenado. Na quarta, acabou. Na quarta, se tiver pena, vai cumprir. Então, essa multiplicidade de processos, de ações judiciais, também é um pouco do que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, cheio de processos. E eu quero só fazer mais esse paralelo. A imprensa americana não deixou Trump ser ex-presidente. A imprensa americana não deixou Trump descansar. O Obama é uma figura assim, olha, foi presidente, de vez em quando ele aparece aqui, ali, dá uma palestra em Harvard. O Trump está todos os dias na televisão americana. O que estão fazendo? Estão habilitando Trump novamente para a eleição americana, já é, eu diria, favorito. Pois a esquerda brasileira, a imprensa brasileira, né, o judiciário, o Ministério Público, se não deixar Bolsonaro descansar, está, na verdade, habilitando o Bolsonaro. A cada novo gesto desse, Bolsonaro se reafirma como líder da oposição à esquerda. Então, essa martelação no nome dele vai jogar contra quem o quer derrubar. Politicamente, pelo menos. E daqui a pouco... Talvez funcione juridicamente pelo excesso de processo, mas politicamente, cada vez mais, eleva Bolsonaro ao líder da oposição no Brasil. E daqui a pouco até a gente vai mostrar as imagens das manifestações da esquerda nesse final de semana, né, no sábado. E, inclusive, é óbvio, né, todo mundo faz o paralelo com as manifestações pró-Bolsonaro de um mês atrás, né? A esquerda está tentando desvincular, dizer que não era uma resposta e tal, mas fica óbvia a diferença e essa questão da popularidade pode estar sendo, sim, reforçada com esse sentimento, né, de perseguição e de algo de injusto que estaria acontecendo. Ou quem tem mais poder de mobilização? Gleisi Hoffmann ou Silas Malafaia? Pois é, vamos ver o vídeo da Gleisi Hoffmann, inclusive, fazendo esse pedido, né, de mobilização. Ô, Jean Turco, você até mandou para nós aqui antes do programa, porque realmente é surreal o que está acontecendo, né? Você mandou aquele print do perfil do House of Cards, dizendo, olha, não dá para competir com o Brasil, né? O roteirista aqui da nossa série de reality show da política brasileira é muito criativo para hoje vir com essa notícia aí do Bolsonaro lá na embaixada. No fim das contas, você acha que pode acontecer isso que o Ricardo está dizendo, né, de ser mais um elemento aí que reforce a popularidade do Bolsonaro e vai jogar contra, seja um tiro no pé também, como disse o Luiz Felipe? Pois é, aquele post do House of Cards, se não erro, no Twitter, foi em 2017, quando o presidente Temer, se não erro, foi o caso da ligação do áudio, quando ele falou, pode manter isso aí, viu? Aquela famosa frase. E aí, House of Cards, né, na época estava em alta, todo mundo assistindo, etc., postou, tá difícil competir. Imaginem o que eles postariam agora, depois deste caso. Se estava difícil competir por este áudio, agora tá impossível competir. Agora eles vão gravar, virão aqui mesmo para gravar, né? Na verdade, não precisamos nem ver mais House of Cards. Nós estamos em House of Cards, nós vivemos
este reality todos os dias. Agora, minha interpretação é um pouco diferente. Em que sentido? Concordo que no direito penal precisa de uma prova específica para poder criminalizar alguém, etc. Mas não seria a primeira vez se isso não existisse, se o cara fosse colocado atrás das grades mesmo assim, né? Estamos assistindo a isso todos os dias. Então a minha leitura é o seguinte, você trouxe essa atualização agora que aparentemente Alexandre de Moraes falou que não dá bola para Bolsonaro ter ficado lá 2 noites na embaixada da Hungria. Eu acho que ele não dá bola, não quer prender ele agora por perigo de fuga, porque não compensa do ponto de vista político, porque pode sair depois. E o que eles querem evitar é que seja preso e depois saia, e aí eventualmente saia como um herói, ou como um preso político, ou uma perseguição, etc. Eles querem, se prender ele, eles querem prendê-lo definitivamente, amarrando tudo perfeitamente desde antes, para que depois não tenha mais como sair, para que não seja mais visto como um herói, um preso político, etc. Ou seja, de novo, uma deturpação, uma politização de um processo e da questão penal, etc. Então, e se não erro, nas mesmas palavras, no mesmo artigo que você estava citando da Eliane Castaneda, estava isso, ou seja, se ele for preso, ele não vai ser preso preventivamente, ele vai ser preso para não sair nunca mais, tá? Mas é claro que aquela nota lá, meu amigo Ricardo Forte Gentil, não é crível, aquela nota é uma mentira, aquela nota de, não, ele foi lá para tecer relações com a Hungria, e isso aí é fake news. Ninguém fica, claro que ir numa embaixada não é crime, etc, mas ninguém dorme na embaixada por 2 dias. 4 dias antes, nem o ex-presidente, 4 dias antes tinha tirado o passaporte dele, ele estava com medo, concordo que este medo dele é fundado, então estava averiguando aí talvez uma possibilidade dessa. Claro que ainda não tem prova, mas, de novo, ninguém nasceu ontem, né, e não entende qual é a situação. A Hungria, vale lembrar, para quem não se lembra, é um país amigo de Bolsonaro, então, evidentemente, é muito provável, é a coisa mais provável, que seja isso aí. Agora, além do caso específico, que na verdade foi hoje mesmo, né, que se descobriu isso, então não consigo nem comentar especificamente, porque veremos no se desenrolar o que vai acontecer, eu diria assim, olhem a situação geral, né? Nós estamos presos, comentando, e nada contra a pauta, né, Renato? Mas realmente este tema e o tema da Marielle dominam a pauta do noticiário, de qualquer noticiário. E nós estamos presos aqui, presos comentando fofoca de alto nível, fofoca de política, as relações entre um político e outro, casos importantes, claro, mas estamos perdendo de vista, e não nós aqui hoje neste programa, o país inteiro. Estamos perdendo de vista as políticas públicas que realmente estão sendo discutidas, aprovadas, etc. Isso é um desgaste, uma perda de tempo, de energia, é um custo para o país enorme. A ciência política se divide entre politics e policy. Policy são as políticas públicas, né? A política econômica, a lei, a legislação aprovada, qual política pública vai ser aprovada, como vai ser revista, qual vai ser a análise de política pública, como vai ter o feedback, como vai ser melhorada, etc. Qual é a melhor política pública, a política de segurança, qual é a melhor política econômica, etc. E politics são as relações pessoais, sociais, especialmente ali da elite estamentária, de alto nível, etc. Este não é o cerne da coisa. O output, o resultado final, são as políticas públicas. É disso que nós deveríamos conversar mais, observar mais e analisar mais. Mas o noticiário vira quase, o noticiário político vira um noticiário policial, na verdade, e a nossa atenção, os holofotes, acaba sendo tomada inevitavelmente por essas notícias. E infelizmente também. Muito bem. Só A produção foi rápida, ele diga. Um breve pro Jean Turco, que diz, isso não é novo na política, também exílio político, asilado político não é novo no Brasil, né? O Brizola foi para o Uruguai, o Jango foi para o Uruguai também, depois foi parar foi na França, não foi? Então, acho que o Bolsonaro também, entre ser um preso
na hipótese, né? Um preso político ou um exilado político também vai buscar um exílio ainda. E a produção foi rápida enquanto o Jean Turco comentava e trouxe o tweet do House of Cards. Olha lá, tá difícil competir. E isso foi em 17 de maio de 2017. Acho que era a nossa primeira temporada ainda, o House of Cards. Agora a coisa já subiu de nível aí. Aí era o modo easy. E em cima, inclusive, do que o Ricardo falou agora, tem outros casos, né, de asilos em embaixadas. O Julian Assange, que é o fundador da Wikileaks, ele passou 7 anos na embaixada do Equador, em Londres. Né, porque a embaixada tem essa coisa de ser um território ali que é inviolável, né? A polícia não pode entrar lá para poder realizar uma prisão, porque, em tese, é como se você estivesse no próprio país. Ali, nesse caso aqui, seria o Equador. Ele ficou lá 7 anos para evitar a captura das autoridades inglesas. Também o senador boliviano, o Roger Molina Pinto, que, em 2013, ficou 15 meses na Embaixada do Brasil, em La Paz, onde foi recebido porque dizia ser um opositor perseguido pelo governo do então presidente Evo Morales. Então, não é novidade, né? Se isso acontecer, mas vamos aqui acompanhar o desfecho de mais esse caso também. Estava tentando lembrar, né, se o Manuel Zelaya... O Zelaya também, né? Do Panamá, não é isso? Do Panamá? Ou da Nicarágua? Panamá. Não, é Nicarágua. Honduras, desculpa. Honduras. Falei aí todos os países da América Central, menos o certo, era Honduras. Tinha o chapéuzão, assim, o chapelão. Cowboy, é um Cowboy. estilo ali da... É isso. O Jean Turco pediu a palavra também. Pode falar, Jean Turco? Não, eu estava querendo falar exatamente este caso. Zelaya, há uns 4 meses, 2010, na Embaixada do Brasil, era presidente de Honduras. Exatamente. Depois ele ganhou um salva-conduto e foi para a República Dominicana ou Porto Rico, não me lembro. Eu tava na Costa Rica para um evento liberal lá na Costa Rica e eu achei o máximo, assim, tô aqui no centro, tô na América Central e tá acontecendo isso. Na América Central, o pessoal se ofendeu comigo. Isso não tem nada a ver. Isso é Honduras, aqui é Costa Rica. Não nos ofenda. É igual alguma coisa acontecer em Buenos Aires, o cara fala, pô, tá aqui no Brasil, né? Tá certo. E o Napoleão também, que foi exilado. Mas 2 vezes. o ponto, a pergunta é se politicamente o exílio, certamente que isso é favorável para manter a liberdade, não tenho a mínima dúvida. Mas politicamente, para quem se exila, é ruim. Lógico. Não necessariamente isso mantém a força política que tinha. Então, se fosse até da esquerda, se eles realmente vão para a esquerda, seria até melhor para o Bolsonaro buscar o exílio, se for esse o caso. Né? Porque aí ele saiu. Sai de campo. Ele sai de campo e certamente aí tem toda sorte de narrativas que surgem, justificadas ou não, em função de ter buscado exílio. Então, eu acho que está muito estranho esse caso. Foi um levante de bola, na minha opinião, dos Estados Unidos para o norte-americano, para, de alguma maneira, isso vincular ao Trump. Ainda não fizeram esse vínculo, mas é bem possível que isso vá ser usado. Do ponto de vista político interno, isso só serve para criar mais dúvidas e desgaste da imagem do Bolsonaro, e acho essas tentativas completamente, e como falou aqui, contraproducentes. De qualquer saída que for, seja se ele buscar um exílio, seria a melhor coisa, se fosse o caso aqui, né? Mas não estou vendo nenhum dos casos aqui.